Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Eleições. No próximo dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher os candidatos. Iremos votar para presidente, governador, senador e deputados federal e distrital. Faltando um pouco menos de um mês para o primeiro turno, o cenário vai se definindo. Mas em política, em um segundo tudo pode mudar. Nesse espaço do Band Eleições, o nosso telespectador pôde conhecer as propostas de alguns candidatos ao governo do Distrito Federal. E hoje, para fazer um apanhado desse cenário, nós recebemos aqui o cientista político André Rosa. Oi, André, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Ô, André, faltando aí pouco menos, né, de um mês para as eleições, que seria, como a gente disse aqui, dia 2 de outubro. A gente pode dizer que o cenário de Brasília está definido? Olha, eu acho muito perigoso, neste exato momento, a gente definir como o Ibanez campeão. Por quê? Porque eu penso dessa forma. Porque tem uma grande chance de existir, de fato, um segundo turno. E quando existe um segundo turno, a gente tem mais um mês de campanha. Sim. E esse um mês de campanha, muitas coisas podem acontecer. Existe uma série de alianças em torno de interesses do segundo turno que podem fazer com que uma eleição ela se transforme completamente. Então, eu costumo dizer, apesar de ter muitas críticas a essa análise, que o segundo turno é como se fosse uma nova eleição, só que uma nova eleição que já está em andamento. Então, uma série de acordos acontecem e pode acontecer sim de ter uma reviravolta, como aconteceu também na eleição com o Roriz e o Cristóvão Buarque, onde o Cristóvão Buarque ganhou o primeiro turno, mas no segundo turno saiu derrotado. É verdade. Para que a gente possa compreender, muitos eleitores têm dúvidas. O que faz um candidato ganhar no primeiro turno? Qual o percentual de votos que ele precisa ter? Ele precisa ter mais de 50% dos votos válidos, dentre todos os candidatos. Então, na realidade, precisa ter uma popularidade muito alta para levar uma eleição no primeiro turno. Em 2018, nós tivemos alguns exemplos, poucos exemplos, mas na capital federal já é algo um pouco mais complicado, porque nós não temos um histórico de uma eleição que tenha sido pouco acirrada. Então, de certa forma, eu acredito que pode haver um segundo turno. O Paulo Otávio e a Leila estão ali, brigando pela segunda posição nas pesquisas eleitorais, mas como existe a questão da margem de erro, é muito complicado a gente dizer se o Paulo Otávio, se a Leila está na frente, quem pode ir para o segundo turno. Ainda temos ali alguns dias ainda para definir melhor esse cenário. Então, eu vejo uma eleição aberta ainda. Muitos dos eleitores decidem na reta final da campanha, então eu acho um pouco complicado a gente taxar agora, nesse momento, que ela já está definida. Você tocou num ponto importante, que é a questão da margem de erro, né? Hoje em dia, a gente tem questionamentos para coisas que eram inquestionáveis. Por exemplo, né? A questão das urnas, a confiabilidade do voto eletrônico, que muitas pessoas hoje, enfim, questionam, algumas, né, pelo menos, algumas pessoas questionam. Então, são pontos que até então não eram questionados e que hoje levanta-se um questionamento. Entre eles, por exemplo, a questão dos Ibopes, enfim, das pesquisas eleitorais, né? Então, muita gente fala assim, mas mostrava que um candidato iria ou não iria para o segundo turno, ou que estaria perdendo, e de repente ele vai e ganha a eleição, ou vai para o segundo turno. Isso significa que realmente a gente não pode confiar nessas pesquisas eleitorais, ou que o eleitor, sim, na última hora ali, ou nos últimos dias, ele pode mudar o voto dele? A gente precisa entender o seguinte, a pesquisa, metodologicamente, ela é um recorte de um momento. Então, se essa pesquisa foi realizada hoje, ela tem um recorte daquele momento. Amanhã, esse voto é muito volátil, a gente não está falando de uma ciência exata. Sim. O voto é uma ciência humana, ela é uma ciência volátil, ela muda a cada momento, a cada declaração, a cada ato mal intencionado. Palavra mal colocada. Palavras ali, mal né? colocadas. Hoje existe um aspecto crítico em relação aos aspectos morais também, em relação se um candidato é misógino, se é machista. E sem contar as fake news também, né, André? As próprias fake news, elas contribuem bastante para isso. Existem várias pesquisas que dizem que 50% dos leitores de fake news compartilham apenas com a manchete, não chegam nem a clicar. Pois é. E uma outra grande parte só lê até o primeiro parágrafo. Então, de fato, nós não temos esse hábito de checar essas notícias. Acho que fica muito a cargo das instituições fazer esse controle maior, porque, de fato, do eleitor é muito complicado. E
acaba que, no final das contas, quem mais acredita nas fake news e mais dispara as fake news são os nossos avós, os mais idosos, que acabam ajudando nessa propagação nos grupos da família. E, enfim, as fake news elas influenciam bastante e podem sim mudar o rumo de uma eleição. Você, como um especialista, há anos, né, estudando, enfim, tem mestrado na área, as nossas eleições com relação às urnas, o nosso processo eleitoral, ele é confiável? Olha, até que se prove o contrário, ele é confiável. Da mesma forma que se tem questionamentos em relação à urna eletrônica, também se tem questionamentos em relação ao voto impresso, ao papel, enfim. Existem questionamentos dos dois lados. Hoje nós temos um sistema eletrônico que até então não tem prova alguma que ele não funciona, ou que ele é violável. Que houve alguma fraude. Exatamente. Como especialista da ciência política, eu posso falar da ciência política. Sim. Em relação a aspectos eletrônicos, tecnológicos, até que se prove o contrário, nós não temos nenhum dado nesse sentido para poder afirmar. E o Brasil, inclusive, até é referência, né, em vários outros países com relação à rapidez e à própria confiabilidade também, né? Possivelmente, em relação aos Estados Unidos, que é considerado uma grande democracia... Demora quantos dias, né? É muito complicado. E existem questionamentos também em relação às eleições Sim. americanas. O que eles fazem com aqueles malotes, como que aquilo é... Enfim, existe muito mais questionamentos em relação a este tipo de eleição do que em relação às urnas eletrônicas. Talvez o único hiato que fica ali é em relação à auditoria. É possível auditar? Não é possível auditar? Isso está claro? Realmente isso é uma incógnita que deixa pairando algumas dúvidas no eleitor. Agora, dizer que é confiável ou não é confiável, não tem como afirmar até que se prove o contrário. Sim. André, com relação à Câmara Legislativa, pelo que a gente percebe até agora, é um cenário muito mais difícil, né, de você fazer uma avaliação, mas o que a gente percebe é que o eleitor, que a gente vai ter mudanças ou que a gente deve continuar com os mesmos nomes já conhecidos. E outra pergunta que eu queria te fazer, o nome conhecido da população, assim, a pessoa já conhecer essa pessoa, independente até mesmo de saber do trabalho dela, se é mais positivo ou negativo, isso faz diferença para o eleitor? Faz muita diferença. O eleitor ele tende a buscar alguns atalhos informacionais, ou seja, o eleitor buscando não ter que se informar tanto sobre a agenda política, sobre que candidato, ele busca alguns atalhos informacionais. Um desses atalhos é justamente o candidato que ele já é conhecido, por isso nós temos tantos caciques na política de Brasília. A gente pega ali a Arlete Sampaio. Quantos anos a Arlete Sampaio ela vem de várias eleições, a própria Érica Cocai vem de várias eleições, Cristóvão Buarque agora aposentou da política, pelo menos até então. Então, o eleitor ele busca, sim, esses dados de informação. O Arruda agora voltando para a Câmara Federal, né, candidato à Câmara Federal. Então, esses nomes ativos, sim, eles já saem na frente em relação a uma disputa eleitoral. Obviamente que tem uma renovação. Leandro Grazi, ele veio através do coeficiente eleitoral, né, foi muito beneficiado também por essa questão. Agora, a gente dizer que vai ter uma renovação muito grande é complicado, porque geralmente a formação do legislativo local e até do nacional acompanha o executivo. Então, se nós temos um ibanês hoje com uma larga vantagem em relação ao campo progressista, eu vou colocar progressista porque o Paulo Otávio também é do centro-direita, também é uma linha bem parecida com o do ibanês. Então, provavelmente, a gente tem ali majoritariamente uma Câmara Legislativa mais voltado, né, para a linha ideológica do ibanês, dentro da sua composição. E um espaço menor ali para o campo progressista. Agora, se as eleições estivessem mais acirradas entre dois polos, esquerda, direita... Como a gente viu várias vezes aqui, né, no Distrito Federal, exatamente, né? A gente teria um quadro mais complicado. Haja vista a eleição do Rodrigo Hollenberg, que foi uma eleição que basicamente... Ele teve uma soma de fatores, de variáveis que levou a eleição para ele. E ele teve muita dificuldade na CLDF, porque foi não teve uma formação tão homogênea na Câmara Legislativa. Ele teve muita dificuldade. E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença, porque é como se fosse um sistema parlamentarista. Ele não faz nada sem a CLDF. Tem alguns decretos que ele pode utilizar. Mas que também podem ser derrubados pelos próprios deputados, né? Exatamente. Uma prova muito interessante de legislativo é o próprio Roriz. O Roriz ele conseguia formar uma grande maioria na CLDF e ele conseguia tocar praticamente todas as obras que ele queria, todos os projetos, porque ele tinha uma boa governabilidade. O Hollenberg ele teve muita dificuldade em relação a isso.
O Ibanez agora, se a gente for tentar trazer a lógica dos contextos eleitorais, baseado da forma como ele tem conseguido agrupar essas agremiações, muito provavelmente ele consiga formar uma maioria muito confortável na CLDF. E é interessante ouvindo você falar, porque assim, é óbvio que o importante é você ter um equilíbrio, né? Nem ter a maioria, mas também não ter uma oposição que não te deixe governar, né? O ideal seria que nós tivéssemos pessoas sérias na política e realmente analisar, não, isso faz sentido ou isso não faz sentido, mas não de uma forma puramente política partidária, né? Claro, senão vira um autoritarismo. Né, vira uma tirania. Se você não tem oposição, você está vivendo uma tirania, você está vivendo uma ditadura. E não é exatamente isso que um sistema democrático preza. Né? Obviamente que essas agremiações, essas articulações acontecem ao longo do mandato. Não é algo que dizem que existe uma janela de 6 meses de lua de mel. Não é? Mas depois da lua de mel começam as brigas dos casais, né? Começa aquela coisa toda e realmente as coisas podem mudar. Né? Então, assim, em política eu acho muito interessante porque não tem ciência exata. É verdade. E o trabalho jornalístico é justamente isso, você acompanhar essas mudanças no dia a dia para levar esse conhecimento para o eleitor, que é muito importante. Sim, e aí eu queria te perguntar o seguinte, se a campanha ela é feita até o último momento, ou seja, o eleitor, no próprio dia, ali tem eleitores que escolhem os seus candidatos no dia da votação? E é muito interessante isso que você falou, Renata, porque muitas campanhas, muitas ações de marketing político são feitas durante a madrugada. O que é isso? É o avião que passa com santinhos e espalha durante a madrugada nas ruas. Porque quando o eleitor ele vai votar de manhã, ele levanta no domingo para votar, ele acha aquele santinho e vota. Nossa. Às vezes ele não sabe qual é o número do candidato. Que loucura. Muito menos o partido e nem ideologia e nem absolutamente nada, né? Nem absolutamente nada, principalmente aqueles eleitores mais jovens também, que às vezes estão um pouco mais avessos à política, ou eleitores mais avessos à política de modo geral, porque geralmente o eleitor ele tem muito consolidado o chefe do executivo. Sim. Mas o deputado federal, o deputado distrital, às vezes até o senador, é um último voto. Por quê? Primeiro que a campanha na televisão ela é muito atrativa para o deputado. São vários candidatos falando ali, com um prazo de 10 segundos, então não é tão interessante. Muito, sim, é verdade. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje falando sobre o cenário político no DF e no país. O nosso entrevistado é o cientista político André Rosa. André, vamos falar um pouco aqui sobre o panorama nacional. Tudo indica, né, que os dois candidatos, o candidato Lula e o candidato Bolsonaro, portanto, vão para o segundo turno. Pelo menos é o que está indicando até agora, né? Bom, eu não tenho muitas dúvidas em relação ao possível segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro ele tem crescido nas pesquisas. Se a gente tivesse uma diferença um pouco maior, eu até poderia acreditar num segundo turno quase praticamente certo, mas não. Eu vejo que é uma eleição que está aberta ainda, né? Ainda temos alguns dias de campanha. As eleições elas costumam pregar muitas peças, principalmente no candidato que está na primeira posição. Então, é um pouco complicado a gente tentar diferenciar uma pesquisa da outra. Sim. Eu acho que isso é um erro. O importante é acompanhar dia a dia a rotina dos candidatos, acompanhar as repercussões, os fatores de curto prazo, que são muito importantes, e identificar. Eu vejo que tem uma possibilidade muito grande de ter segundo turno, e é uma eleição que está aberta. A gente lembra que nas eleições passadas, o atentado contra, né, o candidato e hoje presidente Bolsonaro, na sua avaliação, ele fez uma mudança grande no quadro? Fez uma grande mudança, porque até então o candidato Bolsonaro tinha menos de 2 minutos de propaganda na televisão, e a partir desse momento ele teve uma cobertura 24 horas durante mais de 2 semanas. Da própria mídia que você fala, assim, né? Da própria imprensa. Então, aqueles eleitores que não conheciam o candidato Bolsonaro passaram a conhecer. Então, aí muitos analistas falaram que tempo de televisão não era mais importante. Não, é importante. É importante porque, na verdade, ele teve uma grande cobertura midiática em relação à sua exposição em imagem. É interessante, né? E, assim, isso foi faltando poucos dias, né, para a eleição, não me lembro exatamente
quanto tempo foi, mas é exatamente isso que você fala, quer dizer, é uma coisa muito dinâmica, né? Muito dinâmica, e uma palavra colocada fora do lugar ou tirada do contexto, você vê, o primeiro debate foi o debate da Band, onde todos os candidatos participaram, né? Agora, a própria campanha do presidente e candidato Bolsonaro já está revendo a possibilidade dele participar ou não de outros debates, porque a gente sabe que em um debate também pode fazer muita diferença, aquilo que a gente estava falando, né? Uma frase mal colocada e como a oposição vai usar isso também faz diferença, né? Faz muita diferença, e aí eu gostaria de resgatar uma eleição que aconteceu há 20 anos atrás, onde o Ciro Gomes, nós tínhamos ali a Rosiana Sarney, que ela estava liderando, né, a sucessão do Fernando Henrique, estava liderando, acabou saindo da disputa, e aí tinha o Ciro Gomes muito bem posicionado, e que inclusive ganhava das pesquisas do Lula no segundo turno com larga vantagem. Só que aí surgiu, né, na imprensa aquela famosa frase infeliz da mulher dele, enfim. Ou seja, isso colocou a campanha dele por água abaixo. Nossa. Então, foi uma frase que resgataram, que realmente tirou uma eleição que tinha grandes chances de ser vencida. Então, até hoje, o Ciro Gomes tem tido dificuldade, né, em conseguir... E a gente percebe que ele fica muito incomodado quando esse assunto vem à tona, né? Porque, assim, a própria Patrícia Pilar já falou, e segundo ele fala isso, né? Foi uma frase totalmente machista, claro, mas foi num contexto de brincadeira e tal, mas aí já foi, né? Não, realmente não. E realmente, se nós pegarmos o primeiro debate, que foi o debate da Bandeirantes, ele ficou claramente incomodado com o Bolsonaro. o Bolsonaro. Chegou até a ser engraçado, né? Porque ele falou assim, até então eu estava pegando leve com você, agora eu vou pegar pesado. Chegou até a ser engraçado. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Fala-se muito que as mulheres vão fazer diferença nessa campanha, né? Enfim, nessas eleições. O poder do peso das mulheres realmente é muito grande, né? É muito grande, é um eleitorado muito grande, mas não somente as mulheres. Tem o voto jovem, é importante a gente destacar a campanha que foi feita para a tiragem do título de eleitores dos mais jovens. Verdade. Então, é uma parcela bem significativa. Sabe por que ela é importante, Renata? Porque no primeiro programa do Bolsonaro, de marketing eleitoral, foi uma agenda direcionada aos jovens. Então, isso mostra que realmente é uma agenda que merece ser levada a esse grupo, porque é um grupo que pode decidir a eleição. Por que é um grupo que pode decidir a eleição? Em 2014, a eleição foi definida por 2%. Nossa. Em relação a Aécio e a Dilma Rousseff, que é justamente o eleitorado jovem. Em quem esse jovem vai votar hoje? Existem algumas pesquisas já indicando algumas situações, um voto um pouco mais de protesto. Então... E assim, isso, André, é tão importante você colocar, porque é a gente ter consciência de que o nosso voto é muito importante e que faz toda a diferença, né? Ele faz toda a diferença e, mais do que isso, Renata, o nosso voto, porque geralmente o eleitor, como funciona? O comportamento político do eleitor, ele se inicia dentro do lar, dentro da família, onde o principal espelho é o pai e a mãe. Então, é dali que nasce o comportamento político dos eleitores na sua plenitude. Sim. Ou seja, então, o voto decidido do pai tem muito impacto sobre a escolha dos filhos, que, consequentemente, é a escolha dos colegas. Então, é muito importante. Por que o Bolsonaro fala tanto para a família? É porque é uma pauta? Não, porque é na família que se dissemina uma grande quantidade de votos também. É importante entender isso. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Olha, a família. Então, obrigatoriamente, já atingiu o pai e a mãe. O pai e a mãe já conseguem atingir ali os seus primeiros ascendentes, né? Digamos assim. Então, é um voto que se multiplica com muita facilidade quando você vai falar de família. Em termos de comportamento político. Isso quem vai dizer não sou eu, é a psicologia política. Que você estudou isso muito bem. Bastante. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está analisando, né, tentando nos aprofundar, enfim, sobre essa questão da política. O brasileiro, em geral, ele ainda tem um pouco aquela aversão à política. Isso mudou um pouco. Os eleitores, eles estão tentando se aprofundar um pouco mais ou a gente ainda não percebe essa importância que o eleitor deveria dar nesse momento eleitoral? Olha, historicamente,
no mundo todo, existe uma grande quantidade de falta, na verdade, existe uma falta enorme de conhecimento político dos eleitores, com uma variância um pouco menor na Alemanha. Mas, no ponto geral, existe um desconhecimento geral da política. Talvez por tudo que eles já passaram lá, né? Tudo que já passaram e também, mas agora, com o advento das redes sociais, os avós no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos da família, isso tem mudado um pouco, porque a informação tem chegado de uma forma mais rápida. Antigamente, as pessoas precisavam ir para a televisão, assistir o horário eleitoral na televisão. Agora não precisam, a informação ela chega na hora no Instagram. Mas o problema, André, você falou isso com certeza, sem dúvida nenhuma, mas a informação às vezes ela chega torta, né, e errada, né? Esse é o problema de você querer se informar por WhatsApp ou por rede social, né? E ela prega uma peça muito grande, porque geralmente as fake news elas tendem a atingir aquelas pessoas que já têm uma predisposição àquela informação, ou seja... É a famosa bolha, né? A famosa bolha. Você fica na sua bolha e você recebe aquilo que você acredita, né? Por exemplo, a história do kit gay nas eleições de 2018. Aí tem um eleitor que se identifica com isso e vai receber lá que o Haddad vai fazer... E que era uma mentira, né? Que era uma mentira. Aí chega uma informação que o Haddad vai fazer vai implantar o kit gay no ensino fundamental. É o pai que vê aquilo que ele não quer saber daquilo, ele vai dizer que não, ele não vai votar no... Enfim, a fake news, ela atinge aquele eleitor que tem uma predisposição para aquilo. Sim, e o que a gente vê muito agora também é dizer que determinado candidato pode transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba. Isso faz algum sentido? Talvez faça para aqueles eleitores que têm uma aversão a esse regime político. Agora... transformar numa Venezuela em que sentido? Em ser um socialismo ou aspectos de economia deteriorados? A gente tem que entender em que sentido. Né? Se a gente for pegar o histórico do Lula, ele assinou muito, né? Apesar de muitas políticas protecionistas, no sentido do welfare state, que é uma política de bem-estar social, de transferência de renda, ele também assinou muito para o mercado durante o seu mandato. A Dilma também fez isso com o próprio Joaquim Levy, que veio fazer um ajuste fiscal que é totalmente diferente da linha ideológica do Partido dos Trabalhadores. O Meirelles foi ministro do ex-presidente Lula. Então, a gente percebe que existe uma mesclagem. Eu não consegui enxergar um radicalismo muito grande em virar uma Venezuela. Talvez, se tivesse digamos assim, que um efeito Boulos acontecesse, talvez a gente poderia pensar que um regime poderia se transformar numa Venezuela, mas não necessariamente viraria um regime econômico ruim ou bom, a gente não sabe. Mas fica muito naquela guerra de narrativa. Sim, exato. Exatamente. E aí, assim, como quebrar essa guerra de narrativas? Eu entendo que a imprensa, isso que a gente está fazendo, trazendo você que é especialista, porque o que a gente percebe hoje em dia no Brasil? Pessoas que não entendem absolutamente nada sobre aquele assunto e se colocam como se fossem profundos conhecedores, e na verdade não são, né? E aí, quando a imprensa faz esse papel, não eu, Renata, falar, porque eu não sou cientista político, mas trazer especialistas para falar, aí sim uma contribuição importante que a gente está dando, né? É muito complicado, principalmente nas redes sociais. Facebook é uma maneira de se expressar que as pessoas escrevem os famosos textões, né? Elas colocam ali todas as suas angústias, né? Todas as suas convicções. E teorias, né? Teorias. Aí surge a teoria que a urna eletrônica funciona, surge a teoria que a urna eletrônica funciona, sim, só que, na verdade, ninguém tem evidência científica de nada do que está falando. Exato. Mas existe uma convicção, porque, na realidade... essa guerra de narrativa, ela é muito baseada, e aí é uma coisa que a gente fica, assim, até uma crítica um pouco a ela, que é a tal da teoria da conspiração. Né? Então, a teoria da conspiração é uma teoria que não existe fundamento científico. Ela existe, o vírus veio de um macaco, um morcego na China, que eles comem morcego e saiu um coronavírus. O homem nunca esteve na Lua. Enfim, é uma série de questões, as pessoas têm convicção daquilo. Sim. Até que a Terra... Não é redonda, que a Terra é plana, existe... Não, tem pesquisa que diz que muitas pessoas acreditam que a Terra é plana. Eu sei disso. E tem alguma evidência em relação a isso, que a Terra é plana? E isso acontece no campo da política, não é diferente. Sim. A política ela é, acima de tudo, uma expressão da sua narrativa, do que você acredita. E muito pouco daquilo que é exato.
Agora, o que é mais triste ainda, porque assim, ok, cada um tem a sua crença, cada um vota em quem quer votar, mas o que a gente vê é uma violência muito grande, né? Até mesmo essa semana teve uma morte, né? O cara matou um outro cara por conta de desentendimentos partidários e de candidatos, na verdade. Foi uma briga de machado, salvo engano, foi uma briga bem feia, de fato, e é lamentável, não é? Porque você está mexendo com as paixões. Quando a gente fala quando a gente fala de eleições, não é somente aquele candidato que está vencendo o pleito eleitoral, é muito mais do que isso. Você está mexendo com as convicções, você está até, de certa forma, colocando a capacidade do outro em xeque, quando você tenta dizer que o seu candidato é melhor do que o outro. Você está colocando, de certa forma, o ego do seu colega, do seu amigo, que surge a briga, em jogo. Então, a política ela é muito complicada. Agora, por que isso acontece? Porque a gente não tem educação política no Brasil. As pessoas não estão acostumadas a debater, de fato. Perfeito. Elas não estão acostumadas a debater. E, quando debatem, já acham que é uma violência. Então, por isso que a educação política ela é muito importante desde os primeiros anos escolares. Para as pessoas aprenderem a lidar com esse sentimento do contraditório. Sim. Nem sempre eu estou certo. Claro. Nem sempre eu vou estar errado. Mas eu tenho que entender que o fato de eu estar errado não é ruim. Eu posso entender que o fato de eu estar errado é uma oportunidade de eu aprender e fazer o certo. E, sobretudo, num processo democrático, ainda que eu não concorde com o que você fale, eu vou permitir que você fale, né? Exatamente, esse é o princípio da democracia. Exatamente. Olha só, muito bacana a sua participação aqui, muito obrigada mesmo. Tomara que as pessoas tentem se aprofundar um pouco mais, né, André, nisso tudo, porque é o nosso futuro, né, e é o nosso presente também, né? Eu acho que é uma tendência muito grande isso acontecer. O Brasil é uma democracia muito nova, nós temos menos de 40 anos, nossa democracia, nós passamos por uma ditadura há poucos anos, então nossos avós passaram por isso, então a gente tem muito que evoluir em termos de democracia, em termos de sistemas educacionais, políticas públicas, mas nós estamos no caminho certo. A gente tem evoluído, os jovens estão participando mais, tirando vários títulos de eleitores, isso é bom. Então, eu vejo como muito positivo. A gente tem, sim, a democracia, a cultura política, ela amadurece com o tempo. É verdade. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Renata. E é isso, o Band de Eleições fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau.